Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, versículos 28 a 30. Mateus 11, capítulo 11, versículos 28 ao versículo 30. Este texto que encerra o capítulo 11, ele acontece logo depois do evangelista Mateus ter falado que Jesus é o Salvador dos humildes. Dos versículos 25 ao 27, esse texto fala que Jesus é o Salvador dos humildes, né? E agora então Jesus continua, e ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quando a gente coloca lá no Google, na internet, frases famosas, frases que marcaram a história, você encontra muita gente colocando as suas frases preferidas, e muitas delas se repetem, porque são frases que ficaram conhecidas no decorrer de milhares de anos. Frases ditas e que causaram impacto e até hoje causam. Então nós temos aí centenas de frases que muitas delas você conhece. Frases de filósofo como o filósofo René Descartes, que dizia: penso, logo eu existo. Frases como de Heráclito, já muito antes de Cristo. Ele dizia que nada é permanente, exceto a mudança. A mudança é permanente, nós estamos num tempo de profundas mudanças. Shakespeare disse em Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. O pastor Martin Luther King Jr. disse no seu famoso discurso em prol dos direitos humanos, principalmente contra a questão do racismo nos Estados Unidos e no mundo todo, ele disse: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. E ele foi morto por esta causa que ele defendia, da igualdade, e até hoje ainda nós lutamos por esses direitos. Mahatma Gandhi, um dos maiores líderes da libertação da Índia, ele disse o seguinte: não há caminho para a paz é o caminho. Confúcio, um líder espiritual oriental, ele disse: aprenda a viver e você saberá morrer bem. Santo Agostinho, um dos pais da igreja cristã, ele disse: a medida do amor é amar sem medida. Que coisa linda. Einstein disse o seguinte: dar um exemplo não é a principal maneira de influenciar os outros, é o único caminho. Por isso, nós cristãos influenciamos não pelo que falamos de Cristo, mas como vivemos Cristo na nossa vida a cada dia. De Jesus nós temos na internet muitas frases conhecidas, de palavras que ele disse, e são palavras que se tornaram conhecidas e são repetidas todos os dias mundo afora, inclusive por aqueles que não são cristãos,
por aqueles que professam outra fé, e até mesmo por gente que tem ojeriza ao cristianismo, mas repetem frases de Cristo. Uma delas, por exemplo, é: o mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. E eu gosto muito dessa frase que acabamos de ler nesse texto: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite de Jesus é maravilhoso. Que palavra boa de Jesus, porque na verdade todas as palavras de Jesus foram boas, mesmo quando eram palavras duras. Certo dia Jesus, depois de um sermão, ele percebeu que a sua clientela, os seus ouvintes começaram a ir embora, iam chutando terra, iam bravos, murmurando, e dizendo assim: essa palavra é dura demais, não dá para aguentar ouvir esse homem, ele está batendo demais na gente. E começaram a ir embora, e só ficaram ali os discípulos. E Jesus não amaciou, não. Eu diria: irmãos, olha, volta aqui, eu vou desfazer o que eu disse, eu vou desdizer o que eu disse. E Jesus olha para os discípulos e fala para eles: e vocês, não querem ir também? O que Pedro disse? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Então as palavras de Jesus não são palavras boas porque são palavras doces, mas porque são palavras de vida, são palavras do próprio Deus. E é essa palavra que nós procuramos pregar como igreja de Jesus. Nós não estamos aqui para atrair público, para adoçar a mensagem, e boa parte dos cristãos hoje preferem uma mensagem, por exemplo, de autoajuda. Diga o que eu tenho que fazer para ser feliz, 10 passos para alcançar a felicidade. E as pessoas querem já o prato pronto, mas a Bíblia precisa ser estudada, lida, amada. Feliz é bem-aventurado. Então essa palavra é maravilhosa, e as palavras de Jesus são inigualáveis. Quando mandaram prender Jesus, soldados voltaram sem Jesus, e os chefes disseram: mas cadê o homem? Vocês não prenderam? Um dos soldados falou: como que eu ia prender aquele homem? Nunca ninguém falou como ele. As palavras dele tocam a alma da gente, tem algo especial no que ele fala. Não dava para prender ele. Então, queridos, ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. E Jesus, então, ele faz para os seus ouvintes este convite: venham a mim. Quando ele começou o seu ministério, ele disse para os pescadores: venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixaram a rede e seguiram Jesus. Jesus foi fazendo convites, e muitos convites foram feitos no decorrer dos anos do seu ministério. E aqui ele está fazendo um convite mais generalizado, no entanto mais específico para os sofridos. Jesus está olhando aqui para as pessoas machucadas, para as pessoas feridas, para as pessoas que a vida machucou, que a vida judiou, que a vida muitas vezes não abriu as portas, pessoas excluídas da religião, pessoas que por uma série de razões não podiam entrar no templo para adorar a Deus, pessoas que não tinham condições de seguir à risca as regras da religião de Israel, e essas pessoas se sentiam pesarosas, sentiam um fardo sobre os seus ombros. E mesmo aquelas que tinham condições de tentar cumprir as leis, elas sempre estavam frustradas, sentindo que sempre estava devendo alguma coisa, porque não conseguiam cumprir tudo que a lei ou as leis determinavam. As autoridades religiosas de Israel foram ampliando as leis que Deus dera para Moisés lá no deserto.
Eles foram criando novas leis, ampliando, dificultando, de tal maneira que adorar a Deus, servir a Deus, caminhar com Deus não se tornava algo alegre, algo gostoso, prazeroso. Servir a Deus naquele tempo era terrível, era sempre um fardo, era sempre chegar à conclusão que eu não consigo, e se não consegue é porque está em pecado. E aí então a religião mostrava um Deus duro, que cobrava. Mas aqui o convite de Jesus é diferente. Jesus, ele veio mostrar que o reino que ele estava trazendo era diferente da religião na qual ele havia crescido. A religião que ele amava, que ele respeitava e que ele cumpriu todos os preceitos dela. Mas ele disse: o meu reino é diferente. Por isso que ele vai dizer que no reino dele não dá para fazer o que a religião dizia para fazer, e aquilo que deveria ser feito de fato, que agradava a Deus. Ele quer algo novo, e ele vai dizer então que era necessário, não era possível colocar remendo novo em pano velho, nem vinho novo em odres já envelhecidos. Algo novo Jesus veio trazer. Então, quando Jesus diz para as pessoas: venham a mim todos vocês que estão aí cansados, caindo pelos cantos, desanimados, tristes, feridos, amargurados, decepcionados, venham a mim, e eu tenho alívio para vocês. No meu reino vocês terão alívio, vocês terão alegria, vocês terão sossego. O meu jugo é manso, né? Eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as almas de vocês. Na minha presença, vocês não serão cobrados, não serão atormentados, mas vocês vão achar descanso. E muitos daqueles que seguiam a Jesus, pessoas empobrecidas, pessoas esquecidas principalmente por serem pobres, estavam fora da religião, hoje o termo seria desigrejado. Mas Jesus vai dizer que Ele tem algo especial para essas pessoas. Então este convite é maravilhoso, como os demais convites de Jesus, como toda a palavra que Ele disse, são palavras maravilhosas. E aí então a gente fica a perguntar, né, por que será 2000 anos depois que Jesus disse essas coisas e fez tudo o que fez e tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário? Por que será que ainda há muita gente como aquele povo que seguia Jesus na Palestina hoje? Pessoas tão decepcionadas com o cristianismo, pessoas que não querem saber ouvir falar de igreja. É sabido que boa parte das pessoas do mundo, cristãs ou não, mas pessoas que tiveram algum contato sobre a vida de Jesus, a maioria das pessoas olham Jesus com bons olhos, mesmo os não cristãos. Tem respeito, até ateus têm respeito para com Jesus. Agora, a igreja, ela não é bem vista. E tem gente que, se tem igreja naquela rua, ele vai por outra, que nem na frente de uma igreja ele quer passar, porque foi muito machucado, porque já se sentiu traído e enganado. Mas a palavra de Jesus, o convite dele, esse é inigualável. Então, nós vivemos um tempo em que precisamos questionar o porquê disto. Que tipo de evangelho nós precisamos viver? Muito mais do que falar, viver o evangelho. Eu não sei se você está contente com a sua fé. Você está contente com a sua fé? Você está contente com o seu Deus? Mas eu quero sinceridade.
Será que as pessoas estão encontrando alívio em vir à igreja? Jesus disse aqui que aqueles que viessem a Ele encontrariam alívio. E a gente quer alívio por uma série de razões, né? Essa semana, passei a semana meias voltas aí com a labirintite um pouco atacada. E aí na quinta-feira eu fui tomar a segunda dose da vacina, graças a Deus. E a vacina novamente deu uma reação mais forte do que da primeira vez. E eu passei uma madrugada de quinta para sexta assim terrível, eu tinha muito calafrio. E o medicamento que eu tomei para esse momento se chamava Alivium, porque eu queria alívio para aquilo, tive febre. A gente quer alívio, o povo quer alívio. Quando a gente vai no mercado, a gente está querendo alívio, né? Quando a gente vê o preço da carne, do arroz, do feijão, nós estamos querendo alívio. A hora de pagar imposto, nós queremos alívio. Nós estamos querendo ser aliviados, porque nós estamos sobrecarregados. E às vezes, então, aí fora, nós só somos sobrecarregados, e então vamos para a igreja. Jesus disse que Ele tem alívio, então vamos lá receber o alívio. E aí muitos vão à igreja, e aí recebe mais uma dose, mais uma carga pesada. Olha, você quer ser abençoado? Então dê dinheiro. Quer receber a bênção? Você quer ser vitorioso? Dê dinheiro, traz a sua oferta. E ele então começa, mas espera aí, eu já não aguento mais pagar imposto lá fora, comprar coisa cara, agora vem na igreja, é dinheiro, esse Deus está querendo o meu dinheiro, Ele troca comigo. Estou fora, me inclua fora. E sem falar daqueles que foram induzidos ao erro, ao engano, e perderam muito dinheiro. Tem gente que entregou casa, carro, tirou tudo que tinha no banco e foi negociando com Deus, porque alguém o induziu a isto. Não, você precisa dar mais, faltou fé. E o cristianismo tem feito isto. Outros vendem. As indulgências lá do tempo do Lutero ainda são vendidas hoje, de um jeito diferente. Eu conheci uma grande igreja, uma das maiores igrejas do mundo, igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. Pensa num negócio grande. E uma igreja com uma arquitetura relativamente moderna, com uma acústica impressionante, e aquela igreja cabia lá milhares de pessoas. E lá no alto, numa galeria, havia salas abertas, mas eram salas com paredes. E aquelas salas eram salas que cabiam lá 200 pessoas, cada sala daquela. E haviam missas especiais, quem quisesse missa para uma coisa específica, ou uma celebração de um aniversário, ou de uma formatura, você podia usar aquelas salas. A acústica permitia fazer a missa aqui embaixo sem atrapalhar lá em cima, era um negócio impressionante. E era gente de todo o país que vai. Agora, o comércio daquilo é um negócio fabuloso. O que se vende de relíquias, né? O evangelho ainda continua sendo pregado desta maneira, negociado, e as pessoas são enganadas. Esta palavra de Jesus não tem sido pregada, sempre pregada, tem sido, nem sempre. E nestes 2000 anos, se isso aqui tivesse sido pregado do jeito que Jesus pregou, se a igreja tivesse aplicado isso, nós teríamos hoje um mundo melhor, eu tenho certeza disso. Um mundo com mais paz, com mais tolerância, com mais amor. Um lugar melhor. Mas a religião pregou um outro evangelho.
E o evangelho, inclusive protestante, reformado muitas vezes, nos chegou de uma maneira bem diferente daquela que Jesus ensinou. Chegou carregado de moralismos, chegou de uma forma punitiva, chegou nos ensinando que às vezes nós somos melhores do que os outros, que eu sou melhor do que o católico, do que o espírita. E isso fez com que houvesse no decorrer desses 2000 anos, perseguições, mortes, porque o outro que é diferente de mim, que professa uma outra fé, ele não é meu irmão. De certa forma, muitas vezes, o outro é meu inimigo, e eu posso atacá-lo, eu posso criticá-lo, eu posso odiá-lo até. E também nos chegou um evangelho, igual o que os judeus pregavam no tempo de Jesus, carregado de princípios, de preceitos, de regras, e nós precisamos disso, fazer aquilo, e é obrigado isso, é obrigado aquilo, se não fez, paga, é disciplinado, e a gente tem um evangelho muitas vezes sem amor, duro. Mas o mundo, como no tempo de Jesus, as pessoas precisam de alívio. Todos nós precisamos de alívio. E o alívio está em Jesus. Não há remédio melhor para curar os traumas da vida, as frustrações, os medos, as inseguranças, do que Jesus. Ele deixou isso muito claro, e o seu evangelho é rico em propostas de convites, para que venham e sejam curados, sejam abençoados. E é isso que nós temos que pregar, esse Jesus, não a religiosidade, e nem viver a religiosidade. Jesus aqui, ele não pôs regras na hora de pregar, ele não pôs condições para as pessoas que ele estava chamando. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, não importa como vocês estão, venham a mim, e vocês serão aliviados. E nós, às vezes, nós colocamos regras, ou não as colocamos claramente, somos acolhedores para receber. Mas 2 meses depois, aí já começam a aparecer as regras. Mas você está aqui, você não pode fazer isso, você não pode viver assim. Aí nós começamos a querer regular a vida daqueles que começam a participar da nossa igreja. É certo que nós temos o nosso jeito de ser, as nossas doutrinas, mas o que mais deve marcar a presença das pessoas aqui é o amor de Jesus. Assim ele amou os pecadores, prostitutas, leprosos, ele amou a todos que chegaram a ele. Então Jesus não impõe condições aqui. É certo que no outro texto, lá em Lucas 9, 23, ele vai dizer que se alguém quer vir após ele, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz para segui-lo, porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. Existem condições para seguir Jesus, mas nem sempre as condições que nós colocamos sobre as pessoas que vêm à igreja. Isso não quer dizer que a igreja, agora o pastor está dizendo que pode tudo, então está na igreja, é crente, pode fazer o que quiser, porque abriu a porteira. De maneira alguma. Aqueles que têm um encontro com Jesus de Nazaré, como a mulher pecadora que estava para ser apedrejada, e outras pessoas, à medida que tiveram oportunidade de ouvir as palavras amorosas de Jesus, de ver o seu olhar, essas pessoas não quiseram mais voltar para o pecado. Elas foram transformadas, porque as palavras de Jesus tocam a alma, o olhar dele penetra na alma humana, e ninguém resiste. O amor desde o Antigo Testamento já dizia que
o chamado de Deus, o amor de Deus é irresistível. Então, primeira coisa, Jesus não impõe condições. Ele apenas chama cansados e feridos. Muitos querem seguir Jesus, mas querem seguir Jesus como aquele fariseu que Jesus conta lá na parábola. Aquele fariseu que foi ao templo, e chegando lá no templo, em pé, peito estufado, ele dizia: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como este homem, este publicano que está aqui. Eu não sou um roubador, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, e não sou como esses outros, essa gente aí. E essa é a oração dele, mostrando o currículo dele, dizendo: eu sou o cara, Senhor, eu mereço a tua bênção. Tem muita gente hoje querendo seguir essa religião do fariseu, dentro do cristianismo, só que isso nunca foi cristianismo. Então, a nossa opção de seguir Jesus deve ser exatamente do outro, do publicano dessa parábola, que diz que chegou no templo e ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia a Deus: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É desta maneira que nós seguimos Jesus, como publicano, não como fariseu. E o cristianismo está carregado de farisaísmo, de pessoas de uma religião que quer impor mais fardo sobre os ombros das pessoas. E nesta noite, então, o meu convite é para que você conheça e siga, não o Cristo das religiões ou das igrejas muitas vezes, mas o Cristo dos evangelhos, esse que diz: vinde a mim. É esse Cristo que nós temos que olhar. Então, quando eu sou favorável à violência, e eu acho que eu posso ser violento com aquele que é diferente, aquele que pensa diferente, aquele que é de outra igreja, de outra religião, ou aquele que não crê, ou aquele que tem uma opção sexual que é diferente da minha, que eu entendo que isso é pecado, e por isso eu acho que ele merece apanhar, e ele pode ser agredido, ele pode sofrer um tipo de bullying ou de constrangimento. Isso é religião farisaica, não é cristianismo. Religião de violência, de arma, não é cristianismo, porque Jesus foi pela paz. Religião que permite a tortura, não é cristianismo, porque ele foi torturado, Jesus foi torturado e morreu torturado numa cruz. Religião que aceita a discriminação racial, não é cristã. Jesus disse que nele acabavam todas as divisões, não existe mais rico e pobre, preto, branco, não existe mais judeu e nem os outros, são todos um agora diante dele, e é isso que é o Evangelho de Cristo, e é isso que a gente precisa focar, o Evangelho da graça, e graça é esse favor imerecido, graça é receber esse Evangelho que eu sei que eu não mereço, mas que Deus, por me amar tanto, Ele me concede essas bênçãos, e principalmente a bênção da vida eterna, porque eu estou consciente de que eu sou pecador, e que não mereço nem estar aqui, mas Ele me recebe. Então, queridos, que nós possamos ter essa graça, ser menos religiosos e mais cristãos, olhar menos para a igreja, para a instituição e olhar mais para Cristo. Esses dias eu estive lendo sobre alguns pensadores
e li sobre dois grandes escritores que viveram e escreveram mais no século XIX. Dois escritores russos, um chamado Leon Tolstói. Talvez você já tenha lido alguma coisa sobre ele. Ele nasceu em 1828 e morreu em 1869. E ele foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele foi muito importante para o cristianismo. Ele era cristão da Igreja Ortodoxa da Rússia. Alguém depois, muito tempo depois, quando houve a Revolução Socialista na Rússia, depois de 1848, quando muita coisa do Evangelho foi proibida, Bíblias eram proibidas, as igrejas praticamente fecharam, havia uma religião estatal, mas era tudo muito reservado. E certa vez um escritor que ouviu alguém relatar que havia um avivamento na Rússia, e que havia uma igreja forte na Rússia. E ele fala, mas como isso é possível? Se era proibido o evangelho lá. E ele falou, só que esqueceram de proibir Leon Tolstói. Não proibiram a leitura deste escritor. E os livros dele, embora não sejam diretamente livros sobre a religião, mas ele fala das suas experiências com Deus. Ele era de família aristocrata, ele possuía muitas terras, muitos servos, mas ele tinha um problema. O Tolstói era um religioso. E ele viveu a sua vida nos conflitos da religião, insatisfeito, numa busca incessante de querer agradar a Deus, e propunha coisas que não conseguia realizar. Ele abriu mão de parte das suas terras, dos direitos autorais dos seus livros, para ajudar os pobres, deu liberdade para os seus servos, tudo isto tentando obedecer o que Jesus havia dito que deveria ser feito. Mas foi um homem cheio de conflitos, que mostrou que estava enfermo da alma, das emoções, um homem que tinha uma capacidade como poucos na história da humanidade, de ler a vida, de olhar as coisas simples, olhar as pessoas, e traduzir isto em palavras, em lições para a vida. Vale a pena ler Leon Tolstói, mas ele é um escritor mais depressivo, porque ele sempre procurou agradar a Deus com a sua vida, no sentido de cumprir regras, e ele não conheceu o Evangelho da graça de Jesus. Ele conheceu o Jesus da religião que ele seguia. No entanto, outro escritor que foi contemporâneo dele, embora não tenham se conhecido, e também russo, que é o Fyodor Dostoiévski. Este nasceu em 1821 e faleceu em 1881. Já diferente do seu conterrâneo, o Tolstói, ele conheceu o Evangelho da graça. Ele foi também, no meu entender, até maior do que Tolstói como escritor. São obras maravilhosas que esses homens têm, só que são obras mais cheias de luz, mais cheias de vida, de esperança. As experiências duras que ele passou. Teve um momento que outros foram condenados, e eles foram condenados à morte. E ele já estava no paredão para ser
morto. Os soldados já haviam engatilhado a arma. O padre já havia lido a Bíblia, e ele leu que o salário do pecado é a morte. E de última hora, chega alguém e diz: para tudo. O czar deu a absolvição para eles. E eles foram mandados por uma outra prisão para realizar trabalhos forçados. E ele passou um período grande da sua vida neste conflito. Mas o Dostoiévski conta que quando ele chegou nessa prisão, que era uma prisão mais política, diz que uma senhora, esposa, uma das poucas mulheres, esposas de um dos prisioneiros que estava lá, que ela tinha permissão de viver lá, numa casa, diz que essa senhora foi receber os prisioneiros que estavam chegando, e ela deu um Novo Testamento para cada um daqueles prisioneiros. E esse Novo Testamento foi a companhia deste escritor, e ele pôde então conhecer Jesus, e no sofrimento conhecer o Jesus da graça. E essas experiências mudaram profundamente a sua vida, e ele então se converte ali naquele lugar, e isso é traduzido nos seus escritos, e ele tem abençoado até hoje milhares de vidas. O Dostoiévski tem sido bênção, assim como o Tolstói também, mas ele fala de uma graça que ele recebeu, porque ele não merecia. O meu desejo é que nós sejamos cristãos de fato, que recebamos esta graça, que é melhor do que a vida, como diz o salmista, essa graça que, segundo o apóstolo Paulo, foi orientado por Deus, esta graça nos basta, esta graça é suficiente, essa graça é que nos dá a salvação, nos dá a vida eterna. Por isso Paulo vai escrever: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Que esta graça inunde o nosso coração, e que nos dê ânimo, paixão para vivermos a nossa fé, sem vergonha, sem medo, sem pessimismos, sem julgamentos, sem olhares arrogantes e superiores muitas vezes em relação aos outros, mas com um coração terno, cheio de amor, para abençoar outras vidas.